Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Desculpa, versículo 14 e 15 e 16. A partir do 14. Amém? Antigamente a gente falava amém, né? Porque é a Bíblia, né? Papel, mas agora é celular, vai rapidinho, né? Como filhos da obediência, não vos amoldei às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Vamos falar isso aqui? Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pai querido, Pai amado, nós mais uma vez entramos em Tua presença, Senhor, para falar contigo e te pedir, ó Pai, misericórdia de cada um de nós, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor possa nos usar nessa manhã e que Teu Espírito Santo fale grandemente aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, não pude deixar de... Pastor ontem me chamou para falar nessa manhã, porque ele não estava muito bem. E eu não pude deixar de pensar em outro tema. Obrigado. Eu te pedi pensar em outro tema, a não ser o nosso posicionamento como cristãos nesse tempo. Pela EBD foi confirmando um pouquinho sobre o que eu ia falar. Eu estava muito preocupado com o que eu ia falar. Mas eu tenho certeza que quando Deus coloca algo no nosso coração, você tem que abrir a tua boca para falar. Uma coisa sobre a oração que o irmão falou aqui, uma coisa sobre quando nós somos convocados. Jesus falou para os seus discípulos assim, não se preocupem com o que vocês irão falar. Porque o Espírito Santo falará por vós. Ao abrir da tua boca, o Espírito Santo vai falar por você. Então, não se preocupe. Nesse tempo, queridos, nós precisamos realmente nos posicionar. Mas trazendo um pouquinho aqui do que estava acontecendo nesse momento, tinham cristãos dispersos nesse momento onde Pedro está escrevendo essa carta, e estavam seguindo perseguições. Estavam seguindo aquelas perseguições que a gente sabe, apedrejamento, você ser chicoteado, coisas bem simples, né? Eles sofriam, não é como nós nesse tempo. Nós estamos sofrendo algumas perseguições, mas são perseguições que não são bem comparadas com o que eles sofriam lá no passado. É outro tipo de perseguição que a gente sofre hoje. E por esse tipo de perseguição ser uma perseguição que não é tão visível assim, a gente começa a pensar e se amoldar aos pensamentos de hoje. Isso talvez seja um pouco perigoso para cada um de nós. E nós vamos chegar lá mais à frente do que eu estou falando. Mas Pedro, quando escreve essa carta, o intuito dele é animar, encorajar os cristãos desse tempo, aqueles que estavam seguindo perseguições. Também ele, na primeira parte da carta, ele lembra da esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo, para herdarmos algo de valor inestimável. Quando ele começa a falar que nem ouro, nem prata poderiam se comparar à herança que nós estamos a receber, eu fiquei assim pensando, Senhor, realmente nós não damos muito valor àquilo que nós herdamos. Vamos dar um exemplo. Seus pais, eles, para quem é adolescente, vamos dizer, adolescente, jovem, seus pais, eles economizam lá um dinheirinho, e aí passam o ano todo economizando,
E aí vai te dar aquele iPhone, nem sei qual é o iPhone que está na moda aí agora, qual é o número dele, não sei. Mas ele vai te dar o iPhone número tal, mais novo que tem. E aí você pega aquele negócio com todo carinho, tal. Mas você não cuida de qualquer jeito, não cuida daquele bem que você recebeu. E a primeira coisa que você faz é deixar ele cair no chão, jogar no vaso sanitário, não cuida. E aquilo vai perdendo o seu valor. E aquilo que era para ser algo valioso na tua mão, você não cuida. Nesse tempo a gente ganhou, nós herdamos, pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, nós herdamos a vida eterna. E o que a gente tem feito com essa herança na nossa mão? Ainda não recebemos porque vamos receber, mas sabemos que vamos receber. Sabemos que fomos chamados, para pregar e anunciar aquilo que recebemos também. O que você tem cuidado dessa herança? Como você tem cuidado disso? Eu fiquei pensando sobre isso. É um valor inestimável, ele fala. É uma herança eterna. É algo que a gente não consegue pensar, queridos. Não é algo que vai se consumir com o tempo. Não é algo que vai se consumir, que vai acabar, que vai chegar um novo para poder substituir. É algo que é eterno. Já pensou nisso? O que você ganhou? Mas vamos lá, Deus quer de nós que a gente siga no mesmo propósito, na mesma constância, nos posicionamentos que nós temos, sendo filho de Deus, como falou aqui na EBD, Jesus Cristo, a única coisa que ele falou como falou, na Via Crucis, na Via Dolorosa, né, que falou aqui, como eles chamam, a única coisa que ele se posicionou foi quando questionaram se ele era filho de Deus, e ele diz, eu sou. E aí ele faz também uma alusão a ser o próprio Deus, porque ele fala, eu sou. E quando nós somos questionados, e quando nós temos algumas barreiras, alguns posicionamentos, nós nos posicionamos como os filhos de Deus também? Nós conseguimos fazer isso nesse tempo? Nas mínimas coisas, queridos, que nós estamos vendo por aí. Essa semana, não sei se é essa semana agora, semana passada, sei que recentemente agora está uma discussão, e tenho visto aí evangélicos falando tanta besteira aí nas redes sociais, tantos posicionamentos que agradam ao mundo. Não só o caso da Bruna Carla, né, que está acontecendo aí, todo mundo se posicionando contra, pessoas que falam que são cristãos tratando mal, e um dos versículos lá em João 3,16, né, que a gente leu, falando sobre, eles usam muito, põe lá para mim, por favor, Laércio, João 3,16, não sei se é o 17, que diz assim, Jesus veio não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Muitos usam isso para dizer assim, não julgue, não entre no julgamento. Mas se você ler a sequência dos versículos, você vai ver que Jesus ele vai dizendo para você não, as mesmas palavras, para você não se amoldar. Vai, coloca para mim, querido, por favor, João 18. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto que não crê no nome do unigênito Filho de Deus, vai. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, vai. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não ser arguídas
as suas obras. Vai. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Queridos, ele está falando o seguinte, que ele veio para um julgamento. Ele veio para julgar o mundo, sim. E as pessoas acham, não, Jesus, você não pode julgar as pessoas, porque Jesus não veio para julgar. Jesus é amor. Você tem que amar ao próximo. Claro, querido, que tem. Mas você precisa se posicionar. A palavra de Deus é enfática com isso. A palavra de Deus diz, é sim, sim e não, não. Acabou. Não tem, porque... mas será que Deus é amor? Deus vai aceitar, pelo amor de Deus, Deus vai aceitar. Que isso, não seja legalista. Palavra. Não seja legalista, não seja tão duro. Né? Já escutou isso, Cris? Acho que já, né? Várias vezes, né? Eu já escutei também. Então, é o que a gente está escutando nesse tempo, queridos. Mas outra coisa também que aconteceu nesse tempo, nesses dias agora também, foram uma situação chata, ruim, uma situação que, se acontecesse com uma filha nossa, talvez fosse uma coisa assim que terrível, né? Mas uma menina de 11 anos foi estuprada aí, recentemente, e... não foi? É? Aí, olha, doutor, já aconteceu outra história aí no meio, não, porque eu vi a manchete, escutei as manchetes, mas não foi nem isso, né? Nem vou entrar nesse assunto, né? O assunto era que supostamente ela tinha sido estuprada e tem uma criança que ia nascer e autorizaram um aborto. E a questão era se o aborto era legal, bom ou não. Gente, o que eu vi de cristão falando, o que eu vi de pessoas se posicionando em relação a isso, mas também vi servos do Senhor falando. Mataram uma vida. Porque o aborto é o quê? É um homicídio. É um homicídio. A vida é gerada quando, eu estava até lendo aí os termos técnicos, ela é gerada a partir do embrião, que são 3 meses, ou ela é gerada na concepção? Então é aborto. Aborto é homicídio. Querido, se tem um dia, se tem 2, se tem 10, se tem 3 meses, é homicídio. É pecado. Vai contra a palavra de Deus. Questões que têm sido levantadas, igrejas que têm aceito práticas pecaminosas no seu meio só para ter pessoas. Pessoas deixando normal o homossexualismo como uma coisa normal. Hoje é normal, tudo é normal. Cuidado onde você estuda, cuidado onde você trabalha, cuidado no seu hall de amizades. Cuidado. Porque você pode ser manipulado a pensar dessa forma. E se você não se posicionar como servo de Deus nesse tempo, você acaba se amoldando, como a palavra diz aqui, se amoldando às práticas desse mundo. Queridos, nós estamos vivendo tempos sérios, muito sérios. É que ou a gente toma uma posição de servo, ou a gente vai ir contra a palavra de Deus, que está dizendo que a gente tem que vir para transformar e não para se igualar, certo? Não é isso que a palavra diz? Mas para que a gente possa estar firmes, Pedro queria encorajar a igreja do Senhor. Pedro tinha a intenção, nessa carta, de animar os cristãos. Olha, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sofrendo essas coisas. Vamos nos animar, vamos nos lembrar da nossa esperança, da vida eterna. Vamos nos lembrar daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz.
Vamos nos lembrar que em Cristo Jesus nós podemos fazer proezas, porque Ele está conosco até o fim, até a consumação dos séculos. Isso eu falo para nós aqui. Vamos nos lembrar disso. Vamos nos lembrar que Ele nos deu uma herança eterna. Vamos nos lembrar que Ele falou que nós iríamos fazer coisas ainda maiores do que eles. Lembram disso? Lembram? Quando os discípulos questionaram, Ele diz: vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz? Tudo mediante ao poder do sangue de Jesus Cristo, a fé. A palavra de Deus diz que se você tiver fé, você pode transportar uma montanha de um lado para o outro, não é isso mais ou menos? Essa é uma figura. Hoje nós falamos da fé aqui, na EBD, falamos sobre quando depositamos toda a nossa fé no Senhor, Ele nos honra. Queridos, nós precisamos lembrar dessas coisas, para que nós possamos nos manter firmes na presença do Senhor, em obediência. Quando nós nos posicionamos, queridos, quando nós falamos, quando nós vamos contra, porque as pessoas elas querem questionar você, elas sabem que você é cristão, elas sabem que você pensa diferente, então elas não vão perguntar para você assim: o que você acha, Christian? Simplesmente para absorver e guardar aquilo no coração. Mas elas querem perguntar só para te afrontar. É isso que as pessoas hoje em dia querem saber de você. Afrontar o teu pensamento. Isso é um pensamento muito antigo. Você tem que se atualizar. As coisas são diferentes hoje. Igualzinho Sodoma e Gomorra, quando era. Quando nós estivermos em dúvida das coisas, querido, daquilo que o mundo tem mostrado para nós como normal, vamos voltar à palavra de Deus para ver o que é normal, o que o Deus fala para a gente. Esse manual para as nossas vidas diz tudo que você precisa saber. Tudo. Eu fico impressionado como a Bíblia ela traz todos os assuntos que você precisar. É só você procurar. É só você buscar. Um relacionamento com Deus é o que nós precisamos nesse tempo. Primeiro, para a gente não ir muito a fundo, que eu não vou falar muito, essa voz de pato está me enjoando já. Relacionamento com Deus precisa de obediência. Um relacionamento com Deus precisa de postura, posicionamento. Você é servo de Deus? É. Por que Pedro fez? Esse é o mesmo que está pregando aqui, esse é o mesmo que está escrevendo. Ele aprendeu. Mas o que em primeiro lugar ele fez? Negou. Você não era um deles? Você não estava com Jesus? Não, nem conheço ele. Nunca vi o Lucas na minha vida, né, Lucas? Eu? É ruim. Não ando com o Lucas nada. Queridos, a gente precisa se posicionar. A gente precisa mostrar, não, realmente, eu sou servo de Deus, sim. Sou, eu penso assim. Você é contra o aborto? Sou. Mas você também é contra os homossexuais? Não, não sou contra a pessoa, mas sou contra a prática do mal, a prática, o pecado. Isso é pecado. O pecado tem que ser tratado. E a gente, às vezes, queridos, a gente perde até a amizade por conta disso. Perde. Mas nós precisamos realmente nos achegar ao Senhor, pedir a Ele que nos dê uma palavra de sabedoria nesse tempo,
pedir a Ele que venha encher o nosso coração com palavras que venham edificar pessoas, com palavras que venham a confrontar, mas sim edificar, a confrontar, mas trazer impacto para a vida das pessoas e não revolta. Porque muitas vezes também nós não somos sábios o suficiente para falar a alguém que aquilo é errado. A gente agride em vez de... A gente fala assim, não, mas Jesus chamou todo mundo de hipócrita. Mas ele tinha bastante autoridade para fazer isso. E se você não tiver na autoridade do Espírito Santo para fazer isso, você vai jogar pessoas no inferno. Vai trazer mágoas, vai trazer repulsa e vai colocar pessoas no inferno. E a pessoa nunca mais vai voltar, nunca mais vai querer escutar a palavra do Senhor. Então, que nesse tempo nós possamos realmente pedir ao Senhor que nos dê uma palavra de sabedoria, uma palavra impactante e que Ele esteja no controle da nossa situação. Como falamos no início, não devemos nos preocupar, porque Ele colocaria nas nossas bocas o que nós havíamos de falar, certo? Então, é só a gente ler a palavra de Deus, estar em sintonia com Ele, obedecer a palavra dEle, para que a gente possa também responder e ser sábio nas horas certas para falar com as pessoas. Amém?